Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Neste mês em que celebramos todos os santos e somos chamados a viver de forma muito particular neste mês de novembro, comunhão com todos os santos, e devemos até criar em nós o desejo de conhecer um pouco mais a sua vida e se calhar arranjar o propósito de ler também a livro da vida de um santo. Não é que sejamos, para sermos, digamos assim, fotocópias ou algo assim parecido de um santo, mas para, lendo as suas vidas, encontramos nelas muitas virtudes que somos chamados também a imitar e a seguir. Ao mesmo tempo, de facto, a vida dos santos nos ajuda também a olhar para a vida destes nossos irmãos e encontrar incentivos também para nós fazermos este caminho de santidade que o Senhor nos propõe desde o dia em que nos tornamos seus filhos, desde o dia do nosso batismo. Obviamente não vamos ser colonos de um santo, mas as suas virtudes, a sua vida, o conhecimento da sua vida ajuda-nos também a viver também a nossa vida como filhos de Deus, como cristãos. E hoje a Igreja, de forma muito particular, convida-nos a celebrar um santo que é comumente conhecido por todos, por aqueles que o celebram na Eucaristia, na liturgia, e até por aqueles que só o celebram, digamos assim, no estômago, porque é o São Martinho. Hoje é dia de São Martinho de Tours, e obviamente para nós ele há uma grande tradição no nosso país e não só na Europa da celebração da vida deste homem. Este homem que nasceu durante e viveu durante ainda o Império Romano, filho de pais gentios, mas que de facto se converteu, se tornou cristão e também foi militar do Império Romano. E é nessas circunstâncias, enquanto militar, que ele a determinado momento vai encontrar alguém, um mendigo, um pobre, no qual ele vê de facto Cristo. E a imagem que de facto nós temos de São Martinho, quer em telas, sobretudo em telas, ali está ele, cortando com a sua espada a sua capa e entregando ao pobre, aquele pobre que representa Cristo e que nos recorda de facto aquelas palavras de Jesus que nos diz: estava sem roupa e me vestiste, estava com fome e deste-me comer, com sede e deste-me beber, era peregrino e me acolhestes, estava doente e na prisão e foste-me visitar. São Martinho, de facto, viveu até neste aspecto, neste aspecto concreto, esta virtude encontrou naquele pobre mendigo Cristo. E a vida de São Martinho de Tours, de facto, mudou completamente. De facto, o Senhor de tal forma o chamou pelo batismo que, de facto, ele mudou a sua vida. Foi um momento de mudança de vida que levou, de facto, ao abandono da carreira militar que tinha e a abraçar a vida religiosa, fundando um mosteiro em Liege e depois sendo ordenado sacerdote e depois eleito bispo de Tours. Por isso é que nós dizemos que invocamos como São Martinho de Tours, porque ele não nasceu em Tours. Tours é França, mas ele nasceu na Panónia, naquilo que é atualmente uma parte da Hungria. E, portanto, vivendo esta comunhão dos santos, em particular hoje unidos muito a São Martinho, pois somos convidados a aprender com ele, a abrir o nosso coração a todos sem exceção, a encontrar no outro o rosto de Cristo, sobretudo naqueles que são mais pobres, naqueles que precisam do nosso cuidado, da nossa atenção. Ao mesmo tempo, e deixando-nos iluminar pelo Evangelho que a Igreja hoje nos propõe, o Senhor convida-nos a sermos verdadeiramente cristãos, a não nos deixarmos cair no pecado e, sobretudo, naquele pecado que traz escândalo, de facto, consigo, que deixa, digamos assim, atónitos aqueles que nos veem e que nos conhecem e que às vezes
com alguma razão, possivelmente, nos diz a ver, são cristãos, vão à missa, mas de facto, depois no dia-a-dia, comportam-se iguais ou piores que aqueles que não havia vão à missa. Porque, de facto, na verdade, todos esperam de nós que sejamos verdadeiramente santos. Procuremos ser perfeitos, como o Pai do céu é perfeito. E nesse caminho de perfeição e de santidade, como dizia, iluminados pelo Evangelho, que hoje a Igreja nos propõe na liturgia deste dia, na liturgia da palavra, pois o Senhor nos convida a duas coisas muito essenciais que fazem parte deste caminho de santidade, de vivermos como verdadeiros cristãos. Três coisas. Primeiro é exatamente a de não causarmos escândalo, de procurarmos, de facto, viver um caminho de santidade. E por isso necessitamos, nesse sentido, da graça de Deus que, digamos assim, que nos é dada quando nós caímos no nosso pecado, através do sacramento da confissão, que é um sacramento de cura, no qual vivemos, sentimos a misericórdia de Deus que nos purifica e nos levanta, nos faz novamente caminhar, nos anima. Depois, um outro aspecto também que o Senhor nos propõe é também de corrigirmos os outros. E, de facto, São Paulo fala-nos também na correção fraterna nas suas cartas. Fala-nos de correção fraterna. Sabermos corrigir os nossos irmãos, aqueles que estão errados, é de facto um ato também de misericórdia e também de crescimento para nós. Obviamente que essa correção fraterna que somos chamados a fazer não deve ser muito bem por nós analisada, se calhar levar o nosso diretor espiritual, se o temos, o nosso padre, o nosso pároco, para sabermos também, a termos um conselho, para sabermos o modo, o momento em que havemos também de corrigir os nossos irmãos ou aquele que falhou. Não é, de facto, corrigir para julgar, não é julgar, digamos assim, o outro, mas é exatamente corrigir com amor, com misericórdia, tal como nós desejamos que Deus seja misericordioso para connosco. Quando nos encontrarmos no final da nossa vida para o nosso julgamento particular, ansiamos que Deus seja de facto clemente, compassivo, paciente e cheio de misericórdia. Também nós temos, com a nossa correção fraterna, que ter estes mesmos sentimentos como digamos assim, base para a forma como vamos fazer essa correção ao irmão. E depois, obviamente, também outro aspecto, até unidades, é que nos deixemos também corrigir, porque corrigir os outros é muito fácil. Deixar-nos corrigir é, digamos assim, um grande ato de humildade, que às vezes é preciso treinar, ou que é sempre preciso treinar, para recebermos, não com algum sentimento de rancor, aquilo que nos é dito, mas com o sentimento de que o outro que nos corrige também nos ama e de aceitarmos também que somos limitados, que falhamos, que erramos. Depois, um outro aspecto deste caminho de santidade que o Senhor nos propõe e que aqui se expressa também neste Evangelho é exatamente de sabermos perdoar. Se sabermos perdoar, e mais uma vez, Jesus aqui exatamente nos recorda que o nosso perdão não tem limites. Não é só 7 vezes, é 70 vezes 7. Não é assim dessa forma que o diz nesta passagem do Evangelho, mas diria que é similar àquela que ouvimos noutro momento nos Evangelhos. Portanto, termos uma grande capacidade de perdoar. Às vezes nós caímos no erro que nos impede o nosso progredir na santidade e na perfeição como filhos de Deus, é dizer, eu perdoo, mas não esqueço. Bem, caríssimos irmãos, isso de facto é o mesmo de dizer, não te perdoo, porque aquilo que às vezes queremos insinuar com isso é que quando houver oportunidade, pois hás de pagar, digamos assim, aquilo que me fizestes. Pois o Senhor, mais uma vez, neste Evangelho, nos convida exatamente a termos a capacidade
de perdoar também os outros sempre. Ainda que o nosso irmão nos venha dizer 7 vezes ao dia perdão, nós temos que ser capazes também de perdoar. Temos que ser capazes de perdoar. Por outro lado, também, este tempo, também devemos pedir a todos os santos que nos ajudem, e aqui a última análise aqui também no final já deste Evangelho, pedir aqui também a todos os santos que nos ajudem a crescer na fé. Se nós tivéssemos a fé também no grão de mostarda, pois seria imensa. Dizeríamos àquela amoreira, arrancar-te daí e vai plantar-te no mar, e ela iria, de facto, ela obedeceria. Pois vamos pedir também a ajuda de todos os santos para que podemos crescer também na fé. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.